escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, alunos da Escola Dominical, mais uma vez voltamos a falar nesta abertura da escola, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, estamos estudando que a partir do versículo 18, Paulo fala no capítulo 5, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Daí para frente, tudo que Paulo vai falar, ele vai falar sempre na perspectiva de ser cheio do Espírito Santo. Falei na semana passada que a pessoa cheia do Espírito Santo se manifesta no culto, na vida individual. Capítulo 5, a partir do versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Falei o que era salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Como deve ser manifesta a vida cheia do Espírito Santo? Além daquilo que eu falei do versículo 19, tem o 20 que fala assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia de gratidão. Na verdade, a gratidão é uma grande virtude dos seres humanos de um modo geral, mas particularmente daqueles que são cristãos e mais propriamente daqueles que são cheios do Espírito Santo. A gratidão é o maior amigo do homem. Ao contrário, a ingratidão é o pior inimigo do homem. O homem que é grato, o ser humano, a mulher, o homem é o sentido genérico, o cristão que é grato, de um modo geral, ele é feliz, porque ele compreende as atitudes de Deus para com ele. Ele até pode sentir dor, passar dificuldades, passar lutas, provações, mas como diz o Salmo 34, não é? O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Deus é louvado. Deus deve ser louvado por uma vida cheia do Espírito Santo em quaisquer que sejam as circunstâncias. Deus merece a nossa gratidão. Quando ele fala dando graças a Deus, embora eu estou falando de um contexto geral, ele está falando no contexto da carta. Dá graças a Deus pela igreja, graças a Deus pela eleição, graças a Deus pelo poder da igreja, graças a Deus pela posição espiritual em que a igreja se encontra, graças a Deus por Deus ter tirado a igreja lá do paganismo e trouxe para o reino do Filho do seu amor, graças a Deus porque a igreja é o corpo vivo de Cristo, ela guarda a altura, a profundidade, a extensão do amor de Deus, graças a Deus porque nós podemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus, porque temos uma genética, graças a Deus que temos um comportamento ético, moral e espiritual de conforme, consentâneo com Deus. Então nós devemos dar graças a Deus por tudo o que Deus fez por nós nessa carta que ele escreve. Então a gratidão de Paulo está movida por um ato divino de salvação. Embora a salvação no sentido social e ético também, a gratidão no sentido ético e social também, colocada, muitas vezes Paulo diz, agradece aos irmãos, as ofertas. Paulo tem um coração cheio de gratidão para com os irmãos. Ele sempre dava graças a Deus por causa das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Então a vida do Espírito, cheia do Espírito Santo, é uma vida de gratidão. Olha o que diz, dando sempre graças. É um contínuo culto, um contínuo movimento, uma contínua fala, um contínuo hino, uma contínua oração de gratidão. Paulo diz na primeira carta dele aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. É interessante que aqui ele fala sempre, e lá em Tessalonicenses diz tudo. É a mesma coisa. Nossa vida deve ser uma constante gratidão a Deus. Devo confessar
que nem sempre é fácil ser grato a Deus. Quando as coisas vão indo bem, quando as coisas acontecem, nós damos graças a Deus. Graças a Deus não significa que estamos não só sentindo prazer, não estamos sentindo dificuldades. Não. Às vezes na dor, na falta até do prazer da vida, a gente diz: Deus tem algum sentido. A gratidão está ligada à soberania de Deus. Eu dou graças a Deus porque eu não estou entendendo nada, mas eu sei que isso reverter-se-á em bênçãos para a minha vida, em bênção para o seu povo, em glória para o seu nome. Embora eu nada entenda, mas eu sei que a Bíblia diz que eu devo ser grato a Deus. Então, graças a Deus por tudo. É difícil a gente dar graças a Deus pela pandemia, é difícil dar graças a Deus pelos amigos que perdemos, pelos parentes que perdemos, é muito difícil, muito doloroso. Mas a Bíblia diz que nós fazemos isso como um ato de fé naquilo que Deus faz, e de fé naquilo que Deus não fez, por não se interessar, de fé por aquilo que Deus responde, de fé por aquilo que Deus se silencia, dando sempre graças a Deus. Isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo. É o que ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa gratidão, o nosso culto de gratidão só é aceito pela mediação do Senhor Jesus Cristo. É porque através da obra de Jesus é que eu entendo o grande ato redentivo de Deus para a nossa vida. Só pelo meio de Cristo é que eu acesso ao coração de Deus para ser-lhe grato, e também entendo através de Cristo tudo aquilo que Ele fez por mim, por nós, pela igreja, e por isso devemos ser gratos a Deus. Mas Paulo termina esta pequena sessão aqui no versículo 21 dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a vida cheia de gratidão não é cheia do Espírito Santo, não é só uma vida de gratidão, é uma vida de submissão uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros. Isso é muito mais difícil. Quando a gente se julga maior do que o outro e não se sujeita àquele a quem a gente julga menor, aquele a quem a gente julga inferior. Essa é uma atitude nobilíssima de um coração cheio do Espírito Santo. Mesmo que a pessoa talvez seja mais ignorante da nossa cultura, mais pobre, mas a gente ouve, a gente põe ele acima da gente e ouve, e escuta, e suporta, dá suporte, ajuda, levanta, anima, considera-o acima da gente mesmo. Isso é muito difícil. Sujeitando-vos uns aos outros. Paulo está falando isso porque uma vida sem a plenitude do Espírito Santo, sem exercer do Espírito Santo, ele não se sujeita a ninguém. Ele pode até arranjar uma estratégia para dizer que está sujeito, mas a primeira oportunidade que ele tem, ele mostra que não é sujeito. A primeira oportunidade que ela tem, que a pessoa tem, mostra que não é sujeita. Ela mostra, a gente diz sempre: quer saber quem é fulano? Quer saber quem é alguém? Dá-lhe poder. Que o poder é que coloca a gente no lugar da gente. Se a gente quer se exaltar, se quer se vangloriar, quer ser maior do que a outra, do que o outro. A Bíblia diz que a vida cheia do Espírito Santo se submete, se sujeita um ao outro no temor de Cristo. Eu tenho e devo me manifestar sujeito ao outro por causa do temor que eu tenho ao Senhor, porque ele, sendo rei, se fez vassalo, ele, sendo Senhor, se fez servo. E essa atitude de Cristo deve provocar na gente uma reverência, um temor muito grande. Se o meu Senhor, o meu Deus, fez todas estas coisas, eu preciso imitá-lo. Muito mais eu devo me submeter ao outro no temor do Senhor, no temor de Cristo, aquele que se submeteu aos homens, se submeteu à cruz, se submeteu à ignomínia, se submeteu ao Pai. Com muita reverência, ele se submete e se coloca diante de Deus para servir a humanidade. Essa é a vida cheia do Espírito Santo. E termina o texto, no versículo 21. Então eu vou ler toda essa sessão.
E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ter um ato só de fé e ficar, nunca mais precisar de se recompletar ou de se encher de novo. Nós somos como um tanque. Quanto mais damos de nós mesmos, mais precisamos do Espírito. Que Deus nos ajude, irmãos, a andarmos como imitadores de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. Boa aula, acesse a sua aula. Deus te abençoe neste domingo. Um abraço.